A Igreja e a Prática de Missões, esta é a lição número 8 da classe de juvenis. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Missões é o oxigênio da igreja. Se a igreja não evangelizar, não viver de missões, ela certamente está fadada ao fracasso. E nós devemos ser muito envolvidos com essa questão de missões. Eu tenho falado aqui algumas vezes, algumas oportunidades sobre a questão, e eu vou mais uma vez enfatizar, porque se faz necessário, que é sobre a questão de que somente quem é batizado com o Espírito Santo, como diz Atos 1:8, que pode evangelizar, que a pessoa que não é evangelizada, que a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo não pode evangelizar. Isso não é verdade. O ponto aqui é que Jesus deu especificamente aos discípulos, não quis dizer que em todas as épocas, todas as pessoas para evangelizar tinham que ser batizadas com o Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. A mulher samaritana, ela encontrou Jesus, teve um encontro com Cristo mudou sua vida e ela saiu falando do Evangelho, só falando, olha, encontramos um profeta. Ela foi batizada com o Espírito Santo? Não, mas ela saiu anunciando o Evangelho. Só para te dar um exemplo de que não é necessário ser batizado para evangelizar. Até porque, se assim fosse, crianças, de modo geral, eu sei que existem algumas exceções, né? A minha igreja, por exemplo, tinha algumas crianças batizadas com o Espírito Santo, alguns adolescentes também, mas de um modo geral é raro ver uma criança ou um adolescente batizado com o Espírito Santo. Então o adolescente e as crianças jamais poderiam evangelizar, e sabemos que são as pessoas, né, que mais ajudam na evangelização. A obra missionária sempre foi praticada pela Igreja do Senhor Jesus. O crescimento do cristianismo no mundo ocorreu devido ao comprometimento de congregações locais com esse serviço e ao empenho de cristãos vocacionados que dedicaram suas vidas e suas famílias a missões. Se dedicar é muito difícil quando, numa perspectiva financeira, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Quando nós trabalhamos para obter o nosso salário no final do mês, ou na quinzena, ou semanal, ou em alguns casos todos os dias, né? Então nós temos uma motivação que é a questão financeira, nós temos um salário a receber. Missões é diferente. Missões, nós investimos nosso dinheiro em missões para obter o que? Almas para o reino do Senhor. E isto parece que não motiva muita gente. Parece que, de modo geral, as pessoas não vou perder meu tempo, me dedicar para que alguma pessoa seja salva e eu não ganhe nada com isso. Muito pelo contrário. Quando uma pessoa se dispõe em orar, em evangelizar, em pregar a palavra, em ensinar a verdade bíblica para que uma pessoa seja salva, na verdade ela está fazendo um grande serviço ao Senhor e naquele grande dia ela será recompensada. Não, o Senhor, ele é galardoador daqueles que o buscam, e também o Senhor vai recompensar a cada um de nós que deixamos pai e mãe, ou que às vezes até nós nem precisamos deixar pai e mãe, mas nós estamos dedicados a missões. O Senhor, naquele grande dia, nos recompensará. Missões, a vocação da igreja. Muitas pessoas ainda não compreendem o que é a obra missionária. Ela é a tarefa que o Senhor Jesus, na grande comissão, entregou à sua igreja, de proclamar o Evangelho além das fronteiras nacionais e culturais. Independente do lugar que você está, você deve evangelizar onde você está e aos arredores, e sempre abrindo o leque. Muitas vezes nós temos algumas dificuldades, às vezes financeiras, de locomoção, até linguística, né, em alguns casos específicos, que nos impedem de levar a palavra a um outro país, por exemplo. Imagina você no Japão, né? É um pouco difícil. Até mesmo em lugares parecidos como a Argentina, Uruguai, nós já temos um pouco de dificuldade devido à linguística ser diferente, né? O idioma é diferente, as culturas são diferentes. Uma coisa que talvez nós fazemos aqui muito tranquilo, lá nós não podemos, ou vice-versa, ou tem outro significado. Então é um pouco mais difícil. Entretanto, foi uma ordem que o Senhor Jesus nos deu, de nós vermos
né, que lá no textuário, semeia a testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e também em Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, nós vamos crescendo da cidade, depois vamos para o estado, depois do estado nós vamos para todo o território nacional e por fim para todos os cantos da terra. Então missões, ela é algo que vai crescendo. Essa é a dinâmica de missões. Nós devemos fazer com que missões cresçam, né? Nós vamos continuar evangelizando, pregando a palavra com amor, com respeito, dentro dos princípios bíblicos, respeitando uns aos outros e com amor. Entretanto, nós vamos também falar sobre a questão do arrependimento, porque na questão missionária, quando alguém vai falar do evangelho, certamente tem que falar do arrependimento. Nós não devemos ficar coniventes com o pecado alheio, nós devemos, com amor, é verdade, falar do pecado, né? Com amor, entretanto com firmeza. Nós não devemos passar a mão na cabeça de ninguém. Aquela pessoa que está cometendo pecado, nós devemos, com amor, com jeito, com educação, esclarecer a pessoa que essa pessoa não está dentro dos parâmetros bíblicos e ela precisa aceitar a Cristo como Salvador e arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, para que assim entre nas mansões celestiais pelas portas. Os desafios missionários atualmente. Eles estão em todos os continentes. Alguns subsistem pelo seu próprio trabalho, outros dependem de ofertas, alguns foram sozinhos, outros levaram toda a família para o campo missionário. Alguns atuam em um ambiente civil favorável e pregam publicamente, outros estão em locais de perseguição e testemunham de Cristo discretamente e arriscando suas vidas para salvar uma alma. A perseguição aos cristãos não acabou, dezenas de países ainda proíbem a fé em Cristo. Eu vou te dar somente um exemplo, que é da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o Evangelho. Lá o negócio é bem estreito. Lá, se porventura você for apanhado carregando uma Bíblia dentro da mochila ou mesmo na mão, independente, você pode ser sentenciado à morte ou é certo que você será sentenciado a um campo de concentração e vai trabalhar lá durante uns 15 anos como escravo, né? Então, a dinâmica dos desafios, esses são um dos desafios dos missionários. Por exemplo, ser missionário no Brasil é fácil, né? De uma certa forma, não é muito difícil. Por quê? Porque o Brasil ele é um país predominantemente cristão. Independente se é questão protestante, né? Questão protestante ou cristão católico. Então, ele tem um viés bíblico, né? Mal ou bem, ele tem um viés bíblico e tal. Entretanto, tu vai para outros países como a própria Coreia do Norte, né, a Líbia, Bangladesh, lá o negócio é estreito, lá é osso, é osso. Por quê? Porque lá existe uma perseguição ferrenha aos cristãos. Lá eles têm o cristão como uma ameaça, numa questão política, numa questão de religião, numa questão de tantas coisas. Então, nós somos extremamente perseguidos. Então, o missionário ele tem esse tipo de dificuldade. Quando ele vai pregar num lugar como a Coreia do Norte, ele precisa falar de Jesus discretamente. É para falar com um e falar com o outro muito discretamente. Porque se o governo pegar, ou alguém pegar, né, geralmente o governo, pegar ele falando de Jesus, o negócio fica feio. Então, nós aqui nós temos liberdade de expressão. Nós podemos nos expressar, falar do amor de Jesus em todas as esquinas, em todos os locais, né? Com exceção de um local ou outro, que geralmente existe uma dificuldade, né? Em alguns lugares, por exemplo, não se pode, não sei se é no Brasil inteiro, mas em alguns estados não se pode pregar o evangelho, por exemplo, dentro de metrô, dentro de trens, é proibido falar, né? Fazer culto, na verdade, mas você pode falar em particular com uma pessoa ou duas, não há nenhum problema. Então, nós não temos aqui muitas dificuldades para falar do amor do Senhor. Entretanto, países, né, outros lugares, né, talvez em lugares também de índios também, existe uma dificuldade, inclusive na questão de índio, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, existe até algumas questões, né, tanto na questão cultural também, né, vai pegar um ponto interessante, que é até difícil de falar, porque, por exemplo, em alguns casos, né, isso é um pouco mais raro, né, mas existe aqui no Brasil, em alguns outros lugares também, que, por exemplo, quando vai se falar para índios, o missionário e a missionária, ou ambos, né, se estiverem em casais, precisam ficar nus.
Assim como o índio está nu, o missionário e a missionária também precisa ficar nu, não pode usar roupa. Olha que situação. E agora, o que que faz? Aí a pergunta, será que nós estamos tão preparados para falar do Evangelho, pregar o Evangelho ao ponto de que nós venhamos ficar até nessa situação de permanecermos, né, completamente nu para que o nome do Senhor seja proclamado? Será que nós vamos, assim como a cultura do índio é andar sem roupa, nós também andaremos sem roupa diante deles, diante dali da tribo? Olha que situação. Então isso aqui é só um parecer, né? Só uma questão para você ter uma dinâmica de o quão difícil é fazer missões, o quão difícil é ir além da fronteira do Brasil, né? Além da fronteira do nossa cultural, né? Que nós vamos para a igreja bem vestidos, né? Perfumados, mas lá na tribo não é assim não, né? E você precisa ficar completamente sem roupa. Olha a situação, né? Olha, é um constrangimento, na verdade, né? Aí será que nós estamos dispostos a passar por esse constrangimento para que os índios também sejam salvos? Olha que situação. E tem tantas outras coisas também, a questão de culinária, por exemplo. Lá na Bolívia, por exemplo, existe uma bebida, chicha, parece o nome, que é uma bebida que é água com farinha de trigo. Pensa que situação. E me passa com um pouco de sal, parece. Aí você bebe aquilo como se fosse um refrigerante. Olha que situação. Você vai? Não, acho que não é uma bebida. Aliás, você vai, claro. Mas beber esse chicha não é uma coisa assim não deve ser muito prazeroso, né? Então, só para você ter uma dinâmica, o quão difícil é a questão da alimentação. Lá no Peru, por exemplo, tem uma missionária que está no Peru. Lá ela come carne de macaco. Olha que situação. Olha, veja como é difícil a obra missionária. Tem muitas questões, né? As pessoas às vezes falam tão bonito, chegou aqui o nosso missionário, a nossa missionária, e acha que a questão de ser missionário ou missionária é só um cargo eclesiástico. Não, quando ele é de fato feito como deve ser feito, o trabalho é bem difícil, além de passar muita necessidade também, né? Os missionários têm essa questão, né? Que alguns têm uma situação financeira razoável, tranquila, confortável, então ele mesmo pode se manter. Alguns, só que na verdade alguns não, né? A maioria vai através da igreja, então é a igreja que financia. Então a igreja, como nem toda igreja, né, de modo geral, não é envolvida com missões, então deixa lá o missionário ou a missionária passando necessidade. Então são situações muito difíceis. Aí você pode falar, mas o missionário pode trabalhar lá. Ele até pode, mas para um pessoal da localidade é difícil de arrumar um trabalho. Imagina para quem vem de fora, né? E às vezes até um outro estado, um outro país, né? Não fala o mesmo idioma. Então são essas e outras situações que é muito difícil. Então como é que você pode fazer missões? Você pode orar pelas pessoas que estão fazendo missões. Você pode ir no campo fazer missões. Ou você pode contribuir com suas ofertas, né? Ou direcionar sua oferta diretamente a um órgão de missões. E isso são as três partes, né, que você pode fazer missões desta maneira. Um missionário? Se um dia você ouvir a voz do Senhor lhe chamando para a obra missionária, tem coragem de dizer sim para o chamado dele? Em seguida, busque orientação, ou melhor, se um dia você ouvir a voz do Senhor lhe chamando para a obra missionária, tenha coragem de dizer sim para o chamado dele. Em seguida, busque orientação e aconselhamento junto à sua família e liderança. Um missionário não nasce pronto, antes precisa de preparo bíblico, amadurecimento espiritual e treinamento específico. Eu vou te falar uma situação que está aqui, né? Quando você recebe o chamado do Senhor, sim, você diga sim para o Senhor vai te garantir. Agora você vê aqui alguns pontos interessantes. Você precisa de aconselhamento tanto junto com a sua família, tanto também quanto a sua liderança, né? Pastores, líderes de departamento. Você precisa ser aconselhado para ver como é a melhor maneira de se fazer. Tem também a questão de que você precisa compreender que você não nasce pronto, você não nasce um missionário pronto, uma missionária pronta. Você precisa de alguns pontos. E quais são estes pontos? Preparo bíblico. Você precisa estudar a palavra, conhecer a palavra, ler a palavra, meditar na palavra. Você precisa de amadurecimento espiritual. À medida que você vai caminhando para a casa do Senhor, você vai tendo esse amadurecimento, principalmente no campo missionário. E tem também um treinamento específico, né? Ser treinado para aquela atividade específica. Eu vou te falar de um homem
que é o reverendo Tommy Lee Osborne, também chamado de T.L. Osborne ou apenas Irmão Osborne. Osborne, ele era de Oklahoma, nos Estados Unidos, ele já partiu para a eternidade. Ele fazia uma obra missionária muito grande, até hoje o instituto dele continua evangelizando muitas nações, inclusive veio aqui no Brasil. Só a nível assim, de curiosidade, muito possivelmente você já deve ter ouvido falar do missionário R.R. Soares. R.R. Soares era muito amigo de T.L. Osborne e foi através de um livro chamado Curar Enfermos e Expulsar Demônios, de T.L. Osborne, que o missionário R.R. Soares fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Então o Osborne também tem uma presença aqui no Brasil, né? Ele tinha essa questão missionária. E onde é que um ponto que eu quero chegar? Deus usou profundamente esse irmão. Se você puder adquirir esse livro, né, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, é bom que você leia e veja o ministério que Deus entregou na mão deste homem, que Deus fez obras extraordinárias na vida de Osborne, né, através da vida de Osborne, entre pessoas que eram cegas, pessoas que eram leprosas e foram curadas, pessoas que tinham problemas, enfermidades das mais variadas, o Senhor curou. Me lembro inclusive de um específico de um menino de 13 anos que tinha uma perna 30 centímetros maior do que a outra, e conforme Osborne orava, o Senhor fez com que uma perna se ajuntasse à outra, ou seja, cresceu 30 centímetros na frente de todo mundo. Só para você ter uma ideia da dinâmica dele. E aí você vai pensar, uau, que homem de Deus. Mas ele passou um aperto. Qual foi o aperto? A questão do preparo. Osborne foi para uma nação que foi para a Índia, e lá na Índia, tudo lá é sagrado, né? Tudo lá é deuses. E quando Osborne chegou lá, como ele não tinha um preparo para a obra missionária lá na Índia, ele foi envergonhado lá. As pessoas diziam para ele, olha, você está trazendo só mais um Deus para nós já temos muito. Esse teu Deus aí é igual ao nosso, não faz tudo que o teu não faz nada igual ao nosso, não tem nada de especial o seu. Então ele voltou para os Estados Unidos, se preparou e depois ele voltou para a Índia. Aí sim o Senhor fez milagres através de T.L. Osborne na Índia. O que é isso? Nós devemos ter um preparo, sim, um preparo espiritual, de conhecimento, de comunhão com o Senhor, de profundidade com Deus, para que nós não venhamos passar vergonha em outros lugares. Algumas pessoas dizem que Deus não envergonha ninguém. Não, mas Deus deixa ser envergonhado. Está aí T.L. Osborne, que passou uma grande vergonha, né? Uma humilhação na Índia. Por quê? Porque ele foi de uma forma sem preparo, foi na empolgação e deu no que deu. Bom, graças a Deus que ele voltou para os Estados Unidos, se preparou e voltou com mais veemência e foi usado por Deus poderosamente. Muitas pessoas aceitaram a Cristo como Salvador e Deus fez milagres lá na Índia através dele. Mas isso eu não digo para bater a tua fé, eu digo para que você venha compreender que fazer missões é algo que realmente precisa de fazer muito esforço, você precisa estar preparado para quando chegar o seu momento você estar pronto e saber que existem coisas, né? Tem os prós, né? Os contra, né? A questão missionária. Para concluir, a igreja primitiva cumpriu o seu chamado missionário, mesmo diante de perseguições. A obra missionária é a responsabilidade da igreja do Senhor e não pode parar. Nós devemos fomentar e desenvolver os projetos missionários, porque o Evangelho tem de ser pregado em todas as nações. Como ordenou o Senhor Jesus, Deus tem pressa nesse trabalho. Algumas pessoas também que dizem que o mais importante não é a quantidade, é a qualidade, ou isso não é verdade. A Bíblia diz que Deus quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, ou seja, Deus quer que todos, não é só alguns, quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, que nós venhamos a cada dia mais assim como a igreja primitiva, vamos cumprir o nosso chamado missionário, continuar fazendo missões, continuar falando de Jesus. Somos perseguidos? Sim, somos perseguidos, não muito aqui no Brasil, mas quando vamos para fora, certamente somos perseguidos, mas que nós venhamos continuar firme no propósito do Senhor, como diz Apocalipse 2:8, né? Ser fiel até a morte, ou seja, ser fiel até se for para morrer. Nós devemos continuar firmes, ainda que nós venhamos morrer pelo Evangelho, mas é importante que nós venhamos morrer pelo Evangelho, não negando a Cristo e fazendo missões, para que naquele grande dia nós venhamos ouvir da parte do nosso Senhor: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hora da revisão. Número 1, Barnabé e Saulo. Número 2, 64 depois de Cristo.
Número 3, é da Igreja do Senhor Jesus. Número 4, é uma resposta pessoal. Número 5, precisa de preparo bíblico, amadurecimento espiritual e treinamento específico. E você vai me perguntar, e eu, com essa pouca idade que eu tenho, eu posso ser um missionário, uma missionária? Não só pode, como deve. Você sim, você pode e deve ser um missionário, uma missionária na presença do Senhor, apesar da sua pouca idade. Veja que nós temos alguns exemplos de pessoas que Deus usou, mesmo na sua adolescência, e fez tacar fogo em algumas nações. Então, que você seja assim uma pessoa usada por Deus para continuar falando de missões, proclamando missões, né? Missões, se você for fazer um acróstico, pode se dizer: muitos irão sendo sábios obedecendo ao Espírito Santo. Que você seja essa pessoa que venha obedecer ao Espírito Santo e venha atender ao chamado do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!